Olá a todos, hoje nós vamos falar da fornalha ardente. Quando Nabucodonosor teve uma visão de Jesus ali naquela fornalha ardente. Aqui é a pastora Lu, muito prazer estar falando com você. Convido você a permanecer até o final desse vídeo para você entender essa fascinante história. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e compartilhe com mais 3 pessoas. Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Um rei tirano governa impiedosamente até que um dia vê Jesus como um filho dos deuses. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e esteve presente em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel. Na Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um rei tirano que teve prazer em torturar suas vítimas. Ele governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Depois de subjugar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito. Seu principal adversário na época, como Judá, estava no caminho, então seria necessário se livrar dele, se algum dia quisesse cumprir sua ambição de governar sobre um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que o número de jovens judeus fossem treinados para servi-lo na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. Sendo assim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os que foram levados cativos. Seus nomes foram mudados para Beltsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor manda construir uma estátua gigantesca, feita de ouro. Essa estátua deve ter sido magnífica e tinha 90 pés de altura. O rei reuniu toda a sua corte para uma grande cerimônia. Todos os governantes deveriam comparecer para adorar a estátua, e todos que desobedecessem a este comando corriam o risco de serem lançados em uma grande fornalha em chamas e serem mortos. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a se estabelecer não somente como grande líder político da Babilônia, mas também como uma autoridade religiosa suprema. Porém, 3 homens não obedeceram e não se prostraram, ainda que todos se prostrassem. Sendo assim, alguns homens, vendo isso, correram para Nabucodonosor e contam o que viram. O rei ficou furioso, porque aqueles jovens tiveram uma postura devido à sua fé, e qualquer Deus que não fosse o Deus de Israel, eles não adorariam. Então, aqueles funcionários da corte viram ali uma grande oportunidade de eliminar aqueles 3 jovens. E quando Nabucodonosor descobriu a situação, ele imediatamente ficou furioso, e mesmo assim ele resolve dar-lhes uma chance de se defenderem das suas acusações. Isso indica sua consideração por eles, mas mesmo assim o rei só lhes dava 2 opções: adorar aquele ídolo de ouro ou morrer na fornalha. Apesar de seus elogios anteriores ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é Deus que pode livrá-los do meu poder? E a essa pergunta é respondida aqui em Daniel 3, versículo 13 e 14. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e lhes disse: é verdade que vós não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Esses valentes jovens judeus desafiaram a ordem do rei e colocaram-se nas mãos de Deus. E a resposta deles é precisa e impressionante. E responderam: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles mostraram que preferiam morrer ao invés de adorar outro Deus ou desobedecer ao Deus verdadeiro. Mesmo que ele
decida nos deixar queimar, nós ainda assim serviremos a Deus, ao invés de servir e adorar o seu ídolo morto. Assim era o que eles pensavam. Eles preferiram a morte à infidelidade a Deus. Então Nabucodonosor dá uma ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mandou que os homens fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e lançassem na fornalha. Então eles foram amarrados com suas calças, casacos, turbantes e foram jogados no meio da fornalha. E a fornalha estava tão quente que matou os homens que os levaram, esses jovens. Porém, os 3 jovens caíram na fornalha ainda amarrados. Então o rei Nabucodonosor olhou e ficou surpreso e disse aos seus conselheiros: não jogamos 3 homens amarrados na fornalha? E eles responderam: certamente, ó rei. E ele respondeu: olha, vejo 4 homens andando no meio da fornalha, no meio do fogo, e eles não estão feridos, e a aparência do 4º homem é como a de um filho dos deuses. Quando Nabucodonosor viu os homens andando no fogo, ele não somente achou incrível, mas também ficou admirado de que houvesse 4 homens. O 4º homem parecia ser um filho de Deus, mostrando que ele era o Cristo, filho de Deus. Jesus estava lá com eles fisicamente no meio da fornalha. Aqueles 3 jovens podem ou não ter visto ou ter tido conhecimento de que era o Filho de Deus que estava com eles, embora houve momentos em que eles estavam conscientes da presença de Jesus, da presença de alguém, do Filho de Deus. Em suas aflições, o texto diz: vejo 4 homens soltos andando ali na fornalha ardente, dentro do fogo. Nabucodonosor também notou que os 4 homens estavam livres enquanto andavam e não foram queimados pelo fogo. Deus pode surpreender aqueles em cujos corações estão endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra o seu povo. A fornalha era grande de maneira que tinha espaço para andar, e andavam despreocupados no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os livrou das chamas também os livraria do rei tirano, que por sinal cometeu o erro de pensar que era o ser mais poderoso do mundo. Porém, ele conheceu um ser ainda muito mais poderoso do que ele. E é aí que Nabucodonosor os chamou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui. Os capitães e governadores se reuniram junto a ele e viram que o fogo não teve efeito nenhum sobre eles. Seus cabelos não estavam queimados, nem suas roupas estavam queimadas, e muito menos esses jovens. Esse é o Deus poderoso de que nós falamos, de que nós conhecemos. O Deus Todo-Poderoso que enviou, que estava ali junto com eles. E como Nabucodonosor, que viu a presença do 4º homem, um semelhante ao Filho dos Deuses. Na verdade, este semelhante ao Filho dos Deuses não era ninguém menos de que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que estava ali para livrar aqueles jovens na fornalha. Onde quer que você esteja também, saiba que o Filho de Deus, do Deus poderoso, do Deus Altíssimo, está com você para te livrar de todo o mal. Bom, por hoje é só. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.